O terceiro tópico da elaboração de projetos é o plano de trabalho, o qual tem como subtópicos o plano de ação, a metodologia, o cronograma e o orçamento do projeto. O plano de ação consiste num conjunto de atividades voltadas ao alcance de um determinado objetivo ou de uma determinada meta. É importante ressaltar que quanto maior o nível de detalhamento das ações, mais fácil será sua execução e seu monitoramento. Para auxiliar nesse processo, a gente pode utilizar a ferramenta 5W2H, que é um checklist de atividades, prazos e responsabilidades que devem ser desenvolvidos com o máximo de clareza e eficiência por todos envolvidos no projeto. Para compor esse checklist, algumas perguntas devem ser respondidas. O que será feito? Que é a ação propriamente dita? Por que será feito? Que é a justificativa da ação? Onde será feito? Que é o local onde será executada essa ação? Quando será feito? Que é o prazo previsto para a realização da ação? Por quem será feito? Que é o responsável pela ação? Como será feito? Que é o detalhamento de como se dará a execução da ação? E quanto vai custar? Que é o orçamento previsto para executar a ação. Note que a ferramenta possui esse nome, pois utiliza-se de palavras em inglês que têm as iniciais no W e no H, formando 5W2H. É imprescindível responder pontualmente a todas as perguntas, visando respaldar o seu plano. Fazendo isso, você terá um plano de ação bem detalhado, o que vai auxiliar no momento da execução. No subtópico Métodos de Trabalho, você deve abordar o método que vai ser utilizado para a execução do que foi proposto no projeto. Nessa perspectiva, a metodologia deve pormenorizar o planejamento das ações de acordo com o calendário previsto para início e finalização do projeto. Por exemplo, suponha que uma das propostas do plano de ação foi a realização de capacitações voltadas a profissionais de saúde. Aqui você deve colocar a carga horária dessa capacitação, a temática que vai abordar, se será ofertada presencialmente ou na modalidade à distância, quantas vagas serão ofertadas, o período em que vai ser realizada, a equipe responsável, dentre outras informações relevantes. Já o cronograma deve retratar o plano de ação no tempo, ou seja, ele deve demonstrar os períodos de cada atividade, como mostrado no quadro. É importante atentar-se à ordem das atividades, pois não é incomum haver dependência entre as mesmas. Nesses casos, deve ter cuidado para colocar as atividades precedentes antes de suas subordinadas, tendo atenção aos prazos finais para não extrapolar o cronograma. Finalizado o cronograma, passamos ao orçamento. Essa subetapa é de suma importância e deve ser feita com cuidado e com o máximo de informações possíveis. Tendo os objetivos, as metas e o plano de ação bem estabelecidos, seu orçamento vai ter maiores chances de ser assertivo. Isso porque você vai ter mais base das ações que vão ser realizadas e o que cada uma vai necessitar para ser executada. Assim, é indispensável você listar todas as despesas que o projeto vai envolver, desde a equipe de trabalho até diárias para viagem que estão previstas. Ademais, é importante descrever as despesas de forma mais detalhada possível. Por exemplo, no caso de despesa com pessoal, você deve colocar a equipe, a carga horária, os meses de trabalho, o valor unitário, o valor mensal e o valor total. Já nas despesas com materiais, é importante colocar o recurso, sua descrição, a quantidade, seu valor unitário, o valor mensal e o valor total previsto. Por fim, passamos à última etapa da elaboração do projeto, a finalização, na qual se deve ponderar sobre a sustentabilidade, a disseminação dos resultados e o monitoramento. Na sustentabilidade, você deve pesar sobre a continuidade das atividades após a finalização do projeto. Nessa perspectiva, é importante pensar sobre a possibilidade de perpetuação do projeto pelo próprio município, avaliando a viabilidade em termos de orçamento e de recursos humanos. Outra possibilidade é analisar a disposição da comunidade ou de instituições como ONGs e associações em dar seguimento ao trabalho, sendo imprescindível nesse caso a descrição detalhada de como e por quem se dará esse processo de continuidade. Ademais, para fomentar a transparência e dar mais visibilidade ao projeto, é relevante ponderar sobre a disseminação dos resultados. Para tanto, é importante pensar quais informações são passíveis de divulgação, a forma pela qual se dará essa divulgação, sua abrangência e o público que se pretende atingir. Por fim, você deve elencar as ações que vão permitir o monitoramento, que é o acompanhamento periódico do projeto em períodos pré-estabelecidos, os chamados pontos de controle. Esse monitoramento é realizado através da verificação da implementação do plano de trabalho e da metodologia proposta, possibilitando a identificação de falhas durante o processo de execução e viabilizando a adoção de medidas corretivas em tempo hábil.
No geral, esse processo é realizado pela própria equipe de trabalho, que são responsáveis por gerar relatórios contendo as informações pertinentes do monitoramento. Esse arquivo é de suma importância, já que é usado como base para a tomada de decisões no que tange o aperfeiçoamento das ações propostas e, consequentemente, dos resultados. Finalizada essa etapa, antes de submeter o projeto, é importante revisá-lo para que seja encaminhado com o menor número de falhas possível. Para isso, é imprescindível verificar todo o projeto, sua ortografia, sua coerência, bem como a conformidade e assertividade dos objetivos, metas, plano de ação e orçamento. É recomendado que essa revisão seja realizada por alguém de fora do processo de elaboração, a fim de dispor de uma perspectiva externa. Contudo, não havendo essa possibilidade, a correção pode ser feita pelo próprio autor. Feita a revisão, o projeto estará apto para submissão. É importante destacar que o modelo aqui proposto não se trata de um padrão e pode sofrer alterações de acordo com a realidade e com as exigências previstas nos editais. Assim, é importante se atentar às premissas dos órgãos financiadores antes de desenvolver e de submeter um projeto. Agora, você já deve estar mais familiarizado com a estrutura de um projeto, não é mesmo? No nosso material, você vai encontrar todas as informações que abordamos aqui, de forma mais detalhada e com exemplos que vão facilitar o seu aprendizado. Não deixe de fazer essa leitura. Com o projeto submetido e aprovado, deve-se dar início ao processo de execução. Para auxiliar nesse momento de implementação, alguns softwares podem ser utilizados. Existem várias opções no mercado, alguns de acesso livre, outros pagos. Para te orientar, fizemos um vídeo tutorial do Project Libre, um software gratuito que auxilia no gerenciamento dos projetos. Na descrição desse vídeo deixamos o link de acesso para você. Não deixe de conferir. Vamos recapitular o que vimos até agora? Se lembram do ciclo de vida do projeto? Passamos por quase todas as etapas. Vimos a iniciação e o planejamento quando abordamos a elaboração do projeto, e a execução, conforme dito anteriormente, pode ser realizada através do software Project Libre. O controle perpassa por todas essas etapas, visto ser um processo constante. Ademais, o Project Libre é uma ferramenta que pode auxiliar também no monitoramento durante o processo de execução. Desta forma, para finalizar, basta falarmos do encerramento. É nessa etapa que é realizado o encerramento de todos os contratos firmados para a execução do plano, e é onde são apresentados os resultados, bem como as avaliações. As avaliações devem ser realizadas para ponderar sobre a efetividade do projeto, buscando compreender se os pressupostos foram de fato alcançados. Para isso, é analisado os indicadores e as metas colocadas, verificando a consecução dos mesmos. Esse processo pode ser realizado pela própria equipe de trabalho, pela sociedade ou por empresas contratadas com essa finalidade. Para a verificação dos resultados do projeto, é necessário ponderar sobre os fatores de sucesso e de insucesso. Alguns fatores de sucesso são: o orçamento foi cumprido integralmente, os prazos foram cumpridos, todos os envolvidos tiveram suas expectativas atendidas, a equipe de trabalho envolvida teve ganhos na experiência profissional, a qualificação da equipe foi adequada à proposta do projeto, e o projeto gerou os resultados e os benefícios esperados ao seu público-alvo. Por sua vez, alguns fatores de insucesso podem ser: o projeto excedeu o orçamento previsto, os prazos não foram cumpridos, as expectativas do público não foram atendidas, os envolvidos não tiveram suas expectativas atendidas, a equipe de trabalho não teve ganhos na sua experiência profissional, os conhecimentos de gerenciamento de projetos foram aplicados de forma inadequada, ocorrência de integrantes da equipe de trabalho desabilitados às atividades propostas, e o projeto não gerou os resultados e benefícios esperados ao seu público-alvo. É importante que esse processo de análise seja realizado junto com a equipe de trabalho, pois enriquece o projeto, já que promove o diálogo entre diferentes pontos de vista. Ademais, é relevante ponderar as razões que levaram aquele elemento de sucesso ou de insucesso, para padronizar os acertos e evitar os erros em projetos futuros. Quando bem realizadas, as etapas do ciclo de vida do projeto vão garantir a execução e a finalização eficiente do projeto proposto. Para além, através da experiência adquirida, é possível desenvolver um sistema de informações como a base de dados, o que vai facilitar a coordenação de projetos futuros. Com isso, encerramos o processo de elaboração e de gerenciamento de projetos. Não deixe de ler o nosso material, pois lá contém mais detalhes e exemplos que vão facilitar o seu aprendizado. Agradecemos a sua participação e até a próxima!